Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai abordar aqui a instalação do Debian em uma máquina virtual dentro do PNetLab. Eu não curto utilizar as imagens de sistemas operacionais disponibilizados ali pelo iShare 2, eu prefiro criar os meus mesmo. Nesse vídeo vocês vão ter um breve passo a passo de como a gente faz para criar uma máquina e deixá-la disponível ali para os próximos laboratórios. Aqui na minha tela então, pessoal, é bem tranquilo, a gente vai acessar o site do Debian. Eu vou utilizar o Debian aqui como sistema operacional para o meu laboratório, porque eu acho bem leve. Eu instalo só ele, não instalo switch desktop nem nada, só instalo uma área de trabalho, que às vezes eu preciso do navegador, alguma coisinha, então ali eu tenho. Eu vou clicar com o botão direito e vou copiar o link. Copiando o link, eu vou acessar o meu PNetLab pelo IP dele. Vocês podem ver aqui que o IP para eu acessar o meu PNetLab é o mesmo que eu utilizo para acessar ele via navegador aqui, né, para ter acesso à UI dele. Então eu venho aqui e acesso ele via SSH. O username vai ser root e o password vai ser o password que você definiu na instalação. Sem problemas, então aqui dentro do PNetLab no SSH a gente vai acessar a pasta, né? Vou dar um cd/opt/unetlab/addons/QEMU. Dentro da pasta QEMU aqui eu já tenho algumas máquinas, né? Alguns, digamos que componentes aqui de alguns laboratórios meus e que eu posso usar para qualquer outro laboratório, tá? A gente precisa seguir algumas regras aqui. Para máquinas Linux, a gente tem que criar um diretório. Vou utilizar aqui o mkdir. O diretório deve começar com Linux. Aí você coloca um tracinho e daqui para frente você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar Debian-12.5 aqui. E para mim, acho que eu vou colocar aqui XFCE. Tá? Tracinho XFCE. Porque vai ser o desktop que eu vou escolher na instalação. Bem, criei esse desktop, eu vou acessar ele aqui agora, tá? Eu criei com o nome errado. Ok, agora tá certo, eu vou acessar então essa pasta Linux Debian XFCE e aqui eu vou dar um wget e vou colar a URL que eu copiei lá do site do Debian. Essa imagem aqui, .iso, ela é bem pequenininha, então ela vai baixar rapidamente aqui, ela deve ter aqui no máximo aí 1 GB. A ideia aqui por trás desse vídeo, pessoal, é dar para vocês aí o subsídio para vocês criarem qualquer imagem que vocês quiserem, tá? Quanto mais leve, melhor, porque você vai usar somente ali nos laboratórios. Vocês conseguem criar várias imagens aqui dentro do PNetLab, customizar essas imagens. E aí eu vou ensinar vocês a dar o commit nessas imagens, ela vai ficar disponível ali. Às vezes você, eu gostei do XFCE, mas eu queria testar um outro desktop. Aí você vai lá, instala, faz uma outra máquina, configura do seu jeitinho, já deixa com senha, baixa as aplicações que você quer. Sei lá, eu quero ter um client dos Zabbix dentro dessa minha máquina, né? Um agent dos Zabbix dentro dessa maquininha. Você deixa isso tudo salvo, dá o commit na máquina, ela já fica salva daquele jeito que você deixou ela. Já baixamos o ISO, a gente vai precisar fazer o seguinte, mudar então, vamos dar um MV, mover essa imagem, né, esse ISO, para o nome cd-rom.iso. O que a gente fez, na verdade, foi renomear a imagem aqui, cd-rom.iso. Isso aqui é um requisito que não tem como fugir, tá? Tem que estar com esse nome para que o QEMU ele reconheça esse arquivo .iso como se fosse um driver com um CD-ROM dentro da sua máquina. Aí agora aqui a gente precisa do que? A gente precisa criar o disco dessa máquina. A gente vai usar o QEMU img, a gente vai dar o comando create -f e aí aqui a gente vai colocar o tipo da imagem, no caso aqui seria kcall2, o nome do disco vai ser o hda.kcall2, e aqui agora o tamanho do disco, que normalmente é 30 GB, tá, pessoal? Feito isso, pessoal, a gente criou aí então o nosso disco.
A gente dando um ls, a gente vai ver que temos dois arquivos agora dentro da nossa pasta. Um que é o CD-ROM, que vai ser considerado o disco inserido na nossa máquina. E o segundo arquivo que seria o HD realmente, né, da máquina. A gente vai precisar fazer outro processo aqui agora, pessoal, que é dar as permissões necessárias para o PNetLab reconhecer esses dois arquivos recém-criados. Para isso, a gente vai precisar rodar um comando, o nl wrapper-a fix permissions. Esse comando ele tem a finalidade de dar as permissões necessárias para o PNetLab acessar esses arquivos. A gente pode fazer por aqui, eu vou executar aqui, vou dar um ls para vocês verem de novo, que agora eles estão verdinhos, que é meio que um comando para eles serem executáveis ali ou serem editáveis, tá? Mas eu vou ensinar uma outra maneira também, tá, pessoal? Aqui dentro do PNetLab, se a gente vir aqui em Close Lab System, System Settings, a gente tem também esse botão chamado Fix Permissions, que aí ele vai fazer a mesma coisa do que a gente fez ali no CLI ali, né? Eu prefiro fazer por lá porque a gente já tá lá mesmo, a gente já checa para ver se tá tudo certo, tá? Feito isso, pessoal, vamos criar agora aqui dentro de um laboratório qualquer um nodo, né? Esse nodo vai se chamar Linux. Esse menu, esse drop down aqui de menu, tá? Esse Linux ele só vai aparecer se você criar a sua imagem iniciando com o Linux, tudo minúsculo e o tracinho, tá? Se você não criou esse desktop dessa maneira, né, a pastinha lá desta maneira, ele não vai habilitar esse menu, tá, pessoal? E outra, você pode até ter criado lá bonitinha a pasta e não deu as permissões, ele também não vai aparecer. Então, o Fix Permissions é realmente para ele meio que dar um reload ali, né? Dar as permissões corretas para os arquivos que a gente criou e além do mais atualizar esses arquivos aqui na interface de usuário, tá bom? Então, vamos acessar aqui o Linux, vamos acessar aqui o Debian 12.4, eu coloquei, mas é 5xfce. Aqui eu vou deixar com 2 CPUs e 4 GB de memória, que eu acho que é o suficiente para um Linux XFCE, né? Para um Debian XFCE. Vou dar um save, tá? Deixa eu editar essa imagem aqui, que eu gosto de colocar uma imagem mais bonitinha. Eu gosto de usar esse desktop aqui, ó. Ok. Vamos lá então no save e vamos trazer aqui também, pessoal, uma rede, tá? Eu vou trazer uma rede aqui, pessoal, chamada Management Cloud, tá? Essa Management Cloud, ela vai dar acesso a essa máquina, a rede que está realmente no nosso Proxmox, tá? No meu caso, eu já tenho essa rede segregada das demais, então eu utilizo dessa maneira para poder fornecer internet para os meus nós aqui dentro do laboratório, tá? Feito isso, pessoal, é só clicar no Start, aguardar um pouquinho e acessar aqui o agente aqui da máquina, tá? Cliquei em cima, ele vai abrir o VNC e aí a gente vai seguir com a instalação normal aqui do Debian. Bem, pessoal, então aqui é o seguinte, suponhamos que a gente já tem aqui todas as aplicações que a gente quer instalada, tudo bonitinho, o sistema está do jeito que a gente queria. O que a gente vai fazer? Vamos em System, Shutdown, ou dependendo do seu desktop escolhido aí, tá? E vamos desligar a máquina. E com a máquina desligada, eu clico com o botão direito sobre ela e vou em Node Commit, tá? Aqui a gente tem 3 opções. A gente pode substituir a imagem original, tá? Ele vai dar um commit, ele vai pegar essa imagem e já jogar lá na pasta original, que é onde está nosso CD-ROM. A gente pode tirar um snapshot da imagem original, ou a gente pode criar uma imagem completamente nova. Aqui eu vou usar essa opção e vou dar o nome dela de Debian 15.2. Feito isso, pessoal, ele vai mudar aqui o nome rapidinho e ele vai mostrar pra gente aqui assim que ele terminar, ó. Você quer continuar, né? Vai ocupar aí 6,5 GB do meu disco. Eu vou continuar aqui. Ele vai fazer essa cópia do sistema, né? Vai criar uma pasta lá com o nome Debian_mate. Aqui ele não aceita pontos, tá, pessoal? E nem traços, ele vai sempre colocar o underline, tá? Mas a gente pode alterar isso futuramente, tá? A gente pode entrar lá dentro do SSH
e já alterar isso. Aqui então ele já deu o commit da imagem, tá? Ele já tá lá com Linux Debian Mate. Aí que legal, ó. Aqui eu vou apagar essa imagem que a gente usou de base. Vou deletar ela aqui. E agora eu vou criar uma nova. Então, um novo nó. E aqui a gente vai selecionar Linux. E agora aqui a gente já tem a opção de selecionar o Mate 15.2 aqui, tá? Vou selecionar esse desktopzinho aqui. Vou descer aqui para o final e dar um save. Vou conectar esse cara na minha rede local aqui. E eu vou trazer para vocês também aquele Linux que a gente apagou, tá? Então a gente apagou, ele vai ser resetado, pessoal. Então, ó, a gente pode deixar um Linux Debian Base lá, por exemplo, o nome de exemplo da pasta, tá? E vou salvar aqui para a gente ver como vai ficar. Então esse é o pronto, eu vou iniciar ele. E esse aqui é o que a gente usou de base, tá? Vamos ver como que ele vai estar na hora de iniciar aqui, ó. Ó, esse aqui já é o que é o Mate, tá? E esse cara aqui, que é o segundo, ele já está pedindo a instalação. Então aqui a gente tem esses dois modos de trabalhar aí, né? A gente pode, logicamente, dar o commit na imagem original, mas a gente perde a função de criar um Linux novo com outro desktop ou com outras funções que a gente precisa. Então eu acho legal a gente sempre deixar uma imagem based ali, tá? Aqui então a gente já tem o sistema personalizado do jeito que a gente deixou da última vez. Ó, eu troquei o plano de fundo para a gente ver que realmente ele salva a imagem naquele... quando a gente finalizou e, né, desligou ela ficou naquele estado, porque o que o PNetLab faz? Quando a gente cria uma imagem, ele deixa aquela imagem dentro de uma pasta temporária do laboratório, tá? Se a gente deleta aquele objeto, aquele nó dentro do laboratório, ele some com aquela imagem, com essa configuração que a gente fez, né? Com essa personalização que a gente fez. Ou seja, toda vez que eu for criar uma imagem nova de qualquer sistema operacional, é interessante eu dar o commit dela numa imagem nova. E eu sempre vou ter a base para criar novas imagens ali. E aí, no caso, eu não preciso ficar criando toda vez um disco. Eu só vou lá e troco o cd1.iso, tá? Muito simples, muito fácil de fazer, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Não esquece de se inscrever aí no canal, tá? Clicar no gostei ou clicar no não gostei para poder melhorar sempre que possível, tá? E é isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Espero vocês. Valeu!